Quando um casal decide pelo divórcio, é um momento muito delicado, que pode se tornar bem complicado e desgastante se o casal não observar algumas informações importantes. Fica o alerta. Eu sou Enio Abadia, advogado especialista em questões de família, entre outras especialidades. Hoje quero lhe apresentar os principais problemas que você pode e deve evitar ao entrar com um processo de divórcio, quer seja ele consensual ou litigioso. O primeiro passo é compreender as leis gerais e os termos jurídicos que envolvem este processo de separação e divórcio. Já vou explicar as mais importantes. Segundo, é avaliar em que fase você se encontra e quais leis se aplicam ao seu caso específico. A primeira coisa é entender a diferença entre separação e divórcio. No caso, a separação ocorre com o distanciamento do casal, por vontade de uma ou de ambas as partes. Na separação, o casal não precisa mais manter os deveres do casamento. O que determina a separação é a saída de um dos cônjuges da residência, da família, que é o distanciamento físico, ou simplesmente o distanciamento emocional, onde ambos ainda vivem sob o mesmo teto, no entanto, não possuem uma relação de casal, que é uma situação bem complicada. Antigamente, para a dissolução do matrimônio, exigia-se que antes fosse requerida a separação judicial e somente após o prazo, depois de 1 ano, poderia ser requerida a conversão da separação em divórcio. Hoje não é assim. Havendo a vontade de dar fim ao casamento, o divórcio não encontra limitação de tempo para ser requerido. Na prática, hoje um casal pode celebrar um casamento e apenas algumas horas depois divorciar-se. Nesse sentido, a legislação avançou no sentido de não mais exigir que um casal que não tenha mais interesse em manter a sociedade conjugal se obrigue a guardar qualquer prazo unidos. Portanto, podemos dizer que a segunda fase, após a separação, é o divórcio propriamente dito. Somente após o divórcio é que a pessoa finaliza a relação jurídica familiar do casamento e pode se casar novamente. Por essa razão, é que muitos casais que apenas fizeram um procedimento para separação judicial ainda necessitam da conversão da separação e divórcio, sendo que somente após essa conversão é que poderá novamente se casar e formar um outro núcleo familiar. O processo de divórcio pode ser consensual, litigioso, judicial ou extrajudicial. Vou explicar como cada um funciona de forma breve e vou dar exemplos de como atuar em cada situação. No caso do divórcio consensual, é quando há concordância do casal em todos os termos da dissolução do casamento. Havendo acordo sobre o fim do casamento, a partir dos bens, a guarda dos filhos e eventual pagamento de pensão alimentícia, estaremos diante de um divórcio consensual. Neste caso, temos 2 opções. O divórcio pode ser judicial ou extrajudicial. A maneira mais rápida, barata e descomplicada, neste caso, é a via extrajudicial. Acredito que em muitos casos de divórcio consensual seria a melhor forma de proceder. Mas mesmo sendo consensual, deve-se observar se o casal possui filhos menores ou incapazes. Se possuir, não se pode proceder pela via extrajudicial. A única opção vai ser a judicial. Também é necessário que as partes sejam assistidas e assessoradas a todo momento por um advogado experiente, que saiba lidar bem com alguns detalhes. Cada cônjuge pode ter seu próprio advogado. No entanto, o custo pode ser reduzido se ambos concordarem em ter um único advogado, para conduzir e orientar todo o processo. Nesse caso, o custo do divórcio é dividido entre o casal e o andamento é muito mais descomplicado. Não sendo possível, por algum motivo, o divórcio extrajudicial, as partes podem proceder da mesma forma, elegendo um único advogado
que vai entrar judicialmente, que será avaliado e confirmado pelo juiz, que vai determinar a partilha dos bens, a guarda dos filhos e eventual pagamento de pensão alimentícia. Enfim, todas as questões legais importantes. Nesse caso, o consensual ainda é mais rápido. No divórcio litigioso, a coisa pode complicar um pouco mais. É aquele em que uma ou ambas as partes não concordam sobre um ou mais termos da dissolução do casamento, havendo, portanto, a necessidade de um juiz, seguindo as regras legalmente estabelecidas, resolva o conflito. No divórcio litigioso, sempre vai ocorrer pela via judicial. Em todos os casos, é essencial ser assessorado por um advogado experiente, confiável e com ampla capacidade de negociação. Este advogado vai possibilitar um processo de divórcio mais harmônico possível, com menos desgastes e mais agilidade. No próximo vídeo, vou falar sobre divisão do patrimônio, impostos devidos, guarda dos filhos, pensão alimentícia após o divórcio e outros temas importantes que você precisa saber para tomar as melhores decisões nesse momento complexo que é o divórcio.